Boa noite a todos. Na ausência do vereador Sérgio, assumo a presidência, dou por aberta a presente sessão ordinária e pergunta ao primeiro secretário se há número legal para iniciarmos os trabalhos. Há número legal, presidente. O vereador Diego que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. O Provérbios 19, versículo 3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2025, aos 10 dias no mês de novembro de 2025, no Salão dos Vereadores Jefferson Luiz Xavier, nessa cidade comunidade Rio da Farana, de registração ordinária, foi início às 19 horas e 25 minutos. Agora, no número legal, na ausência do vereador Sérgio, na comissão de Souza, presidente, ocupou a presidência do vereador Hamilton Mendes Henrique, primeiro vice-presidente. O senhor presidente, então, deu por aberto o trabalho, passando pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. E na sequência da sessão anterior, que não havendo quem quiser falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que foi do ofício número 103/2025 e de ofício número 104/2025, oriundos da Comissão Permanente de Licitação do Executivo. Continuando com o trabalho, participando de comunicações. Como não havia vereadores inscritos participando de comunicações, passou-se a ordem do dia, como a apreciação em segunda votação do projeto de lei número 017/2025, que estima a receita e fica a despesa para o exercício de 2026, e que integrava o processo número 082/2025. Após o leitura da emenda do projeto de lei número 017/2025, foi a proposição aprovada por unanimidade em segunda votação. Em seguida, como não havia mais matérias para ser apreciadas na hora do dia e não na hora tratada, foi o presidente de registrar a presença dos vereadores. Hamilton Mendes Henrique, Luiz Roberto Farias, Diego Simão de Salgado, Thiago Neide Paulo, Leonardo Marinho Rocha, Thiago Federico Maia e Carlos Alberto Andrade Vasconcelos. Encerrando a sessão às 19 horas e 10 minutos. Os trabalhos do vereador sobre o presente ato, do ato do primeiro secretário da Casa Nacional do Governo Universitário, 10 de novembro de 2025. Coloca a ata em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, coloca em votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for a contrário fica de pé. Aprovado por unanimidade. Passando as pequenas comunicações, como não há dois inscritos. Não. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Página 24/2025. Autoriza o município a conceder isenção de imposto sobre propriedade predial territorial urbana para os novos loteamentos regularmente aprovados e localizados na área urbana. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento a vossa senhoria e seus novos pares, vimos encaminhar o projeto de lei que autoriza o município a conceder isenção do imposto predial para novos loteamentos regularmente aprovados e localizados na área urbana. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado com o objetivo de incentivar investidores a realizarem loteamento no município. É sabido que os loteamentos sempre trazem melhor aspecto para a cidade, assim como os proprietários necessitam fazer altos investimentos para oferecer toda a infraestrutura necessária. Pensando em fomentar o respectivo setor, esse projeto de lei tem por finalidade de incentivar novos proprietários a realizarem loteamento de áreas urbanas. Esse incentivo permite que seja isentado 100% do valor do IPTU nos 2 primeiros anos após o registro dos lotes. Entretanto, a isenção somente ocorre se o proprietário não alienar o imóvel. Com a alienação, a isenção deixa de incidir e o imposto passa a ser devido ao município. Essas são as razões que temos a apresentar a solicitação desse projeto. Assim, certo que os ilustres edis aprovarão. Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei 22, de 4 de novembro de 2025, autoriza o município a conceder invenção de IPTU para novos loteamentos regularmente aprovados e localizados nas áreas urbanas. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do imposto de IPTU aos novos loteamentos e regulamentos aprovados pela Secretaria de Obra. Parágrafo 1º, a isenção será 100% nos 2 primeiros anos, a partir do ano seguinte ao da concessão. Parágrafo 2º, a isenção prevista no cap deste artigo será concedida uma única vez e por período de 2 anos, sem possibilidade de prorrogação ou de renovação. Artigo 2º, o proprietário do imóvel somente poderá requerer a isenção prevista nessa lei após o registro dos lotes. Artigo 3º, na hipótese de comercialização ou transmissão da propriedade de lote, de loteamento a terceiro, inclusive mediante recolhimento no imposto sobre a transmissão e intervimos por ato oneroso de bens imóveis e de direitos a eles relativos IPDI ou por averbação de titularidade do cadastro imobiliário do município. Cessarão os efeitos da concessão do benefício fiscal e tornará o incentivo do IPTU a partir do exercício subsequente. Artigo 4º. Para o efeito desta lei, considera-se proprietário aquele que constar como tendo ilegítimo propriedade do imóvel no registro de imóvel nas seguintes situações: proprietário originário da área da gleba antes do parcelamento do solo para fins de loteamento, empreendedor, urbanizador ou executor das obras de loteamento. Artigo 5º. Para a detenção da isenção do IPTU, o proprietário deverá protocolar requerimento com a apresentação do seguinte documento: parágrafo 1º, contrato social consolidado ou contrato social acompanhado de suas alterações. Parágrafo 2º, procuração com pedido para pleito, se for o caso. Terceiro, documento de identificação com foto do signatário do requerimento. Quarto, matrícula atualizada do imóvel emitido no máximo 60 dias da data de protocolado do pedido, comprovante a aprovação do loteamento. Artigo 6º, a concessão de benefício não gera direito adquirido, será revogada sempre que se apurar que o proprietário beneficiário deixar de satisfazer as condições determinadas na legislação ou deixar de cumprir os requisitos para a concessão de benefício, o que acarretará o lançamento e a cobrança do IPTU, atingindo por isenção a sua concessão, nos termos estabelecidos no Código Tributário do município. Artigo 7º, a isenção será revogada desde a sua origem, caso o proprietário desista do empreendimento. Parágrafo único. Revogado o benefício, será realizada a cobrança retroativa dos valores correspondentes ao IPTU, período que fez vigente a isenção, com as devidas correções e previstos dos demais medidas administrativas e industriais cabíveis. Oitavo, na hipótese de revogação do benefício, conforme estabelecido no artigo 6 e 7 desta lei, o contribuinte será notificado para que efetue o pagamento da exigência dentro do prazo de 30 dias contados da respectiva intimação. Para fins desta lei, considero novos loteamentos que foram aprovados pela Secretaria de Obras e ainda não emitem a licença de instalação, ABC. A lei atribui na data de publicação, Cláudio Manarino, prefeito municipal. Mensagem 23 de 2025, assunto altera o inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal 1176, de 22 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, cumprimento as vossas senhorias e seus dignitários. O projeto de lei encaminhado foi elaborado visando atender a necessidade do município no que tange a execução de programações definidas no plano terminatório, lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual. Este projeto de readequação da receita e despesas para que observe, repasse e orçamento e cumprimento da obrigação de transferência realizada pela União em razão da exposição das receitas de impostos sobre circulação, ICMS e Fundo de Participação do Município, FPM, em conformidade com a disposição do artigo 13, 14 da Lei Complementar 201, o orçamentário para o exercício o referido projeto de lei sugere a alteração desse inciso, aumentando o limite para 40% total do especificado, conforme definido no artigo 2º. Assim, certo que os ilustres se aprovarão
Cláudio Manarino, prefeito. Protocolo. Projeto de lei 21 de 3 de novembro de 2025, apenas inciso 1º do artigo 4º da lei municipal, número 1056, de 14 de novembro de 2024, artigo 1º, inciso do artigo 4º da lei municipal 1256, 14 de novembro de 2024, considerado o seguinte: o crédito adicional suplementado do orçamento de 2025 até o limite de 40% do total do recurso fixado, criando, se necessário, elementos disponíveis dentro das unidades orçamentárias existentes. Eu falei antes do governo, a data de publicação, Cláudio Manarino, prefeito. Moção 12 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro em termos regimentais que sejam registrados nos anais dessa casa a moção de parabenização ao Motoclube Fire de Comendadoria Gasparian. A presente homenagem acontece em razão da realização do primeiro Levi Motofest e da comemoração do 13º aniversário do Motoclube Fire, em 18 de novembro de 2025, e também por sua contribuição para o desenvolvimento cultural do município, o que torna a associação digna merecedora do reconhecimento público. Luiz Roberto Carias, vereador. Indicação 65 de 2025, excelente senhor presidente, o vereador que subscreve, territoriais, indica o envio do expediente, excelentíssimo presidente municipal, para que determine o setor competente realize o serviço de recapeamento com história na rua Antônio Gonçalves Corrêa, no bairro da Secaneira. Justificativa para a presente indicação é atender as reivindicações dos moradores da referida da localidade, que anseiam por uma via pública que apresente condições de infraestrutura com qualidade para dar mais conforto aos cidadãos motoristas, principalmente no período das chuvas que se iniciam em breve. Luiz Roberto Carias, vereador. Ofício 112 de 2025, presidente da Câmara. Atendimento ao Procurato 2003, Programa Eletrônico 19 de 2025, Processo Administrativo 2025-04108, Prestação de Serviço em Licenciamento da Plataforma de Bancarização BAS, Gestão de Delivery e Comércio Local, com disponibilização de Internet Bank, painel de gestão e aplicativo iOS e Android para usuários e comerciantes, que sejam plenamente personalizados com a identidade visual do município, incluindo logotipo, cores, nomes e todos os elementos visuais que reflitam unicamente a identidade da cidade, não podendo ser um aplicativo genérico White Label, onde o nome da empresa contratada apareça de forma proeminente ou onde várias cidades compartilham o mesmo aplicativo base. Data 27 de novembro de 2025, às 10 horas, Janaína Teles Pires, agente de Cantabação Fregueira. Passamos as pequenas comunicações, como não há oradores inscritos, passamos a ordem do dia. Como não há matérias para serem apreciadas na ordem do dia, coloca a moção em discussão. Boa noite, senhor presidente. Eu estou colocando essa moção aí, nada mais justo devido à situação que foi realizada aí o evento, qual eles já vinham aí tentando já há anos fazer esse evento aí, e na verdade eu acredito que daqui para frente seja um evento que possa ser feito anualmente, botando uma data constante para o pessoal estar fazendo esse evento aí, no qual traz muitos turistas, sabe, pessoas de fora, e para o município acho que é importante. Então, esse ano foi um pouco difícil devido à chuva, alguma coisa assim, mas acredito que o ano que vem a coisa se torne bem melhor e eu acho que é justo eles receberem essa moção de aplauso aí para a gente dar continuidade a ele nos próximos anos. Quero também parabenizar todos os envolvidos, parabenizar o novo colega, que eu sei que o novo colega foi insistente, correu atrás aí para que esse evento que acontecido. Então, parabéns também ao vereador e a todos os envolvidos. Obrigado. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for a contar fique de pé. Aprovado pela unanimidade. Agora eu coloco a indicação em discussão. Senhor presidente, essa indicação também
eu quero deixar gravado em ata aí, pelo fato de que aconteceu agora recentemente o asfaltamento do Fonseca lá, que já era uma coisa que já vinha sendo, já foi pedido há um ano atrás, o Portinho tinha liberado a verba, mas com um pouco de dificuldade, foi liberando aos poucos e chegou agora no bairro. Só que essa rua aí ainda não estava incluída contemplada para ser asfaltada agora. Então o pessoal vem questionando muito a respeito da tempo que chega agora, época de chuva, e lá tem uma certa dificuldade. Tem uma moradora lá que ela é acamada, inclusive a ambulância entra lá para pegar ela constantemente. Então, se eles pudessem atender essa indicação aí, eu acredito que ia amenizar muito a situação daqueles moradores ali, até que chegue a hora dele estar colocando um asfalto, que é futuramente bem provável que vai ser feito isso aí. Então, isso aí eu acho que amenizava bem o pessoal aí. Por isso eu estou pedindo estou fazendo essa indicação aí, tá? Não adianta que eu quero falar a respeito, eu coloco em votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for a contrário fique de pé. Aprovado por unanimidade. Como não há nada mais a tratar, dou por encerrados os trabalhos de hoje e agradeço a todos pela presença e até quarta-feira, segunda, se Deus quiser. Segunda.